today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, voltando então aqui para a nossa videoaula sobre introdução à cinemática escalar, eu quero falar com vocês agora de introdução, de notação científica, tá? Que é um tipo bem específico de se escrever potência de 10, né? A gente viu como que nós fazemos para escrever um número na forma de potência de 10, só que agora na física não basta que esses números estejam simplesmente em potência de 10. É necessário que esses números estejam em notação científica. Então para isso eu tenho uma regrinha. Como eu mostrei para vocês na videoaula anterior, quando eu escrevo um número na forma de potência de 10, eu posso escrever esse número de n formas. Se eu pego, por exemplo, o número 100, certo? 100 eu posso escrever como sendo 100 vezes 10 elevado a 0. Posso escrever como sendo 10,0 vezes 10 elevado a 1. Isso aqui é igual a 1,00 vezes 10 elevado ao quadrado. E assim sucessivamente. Ou posso pegar um número pequeno, que é 0,03, por exemplo. Ele pode ficar 0,03 vezes 10 elevado a 0, indicando que eu não mandei nenhuma casa. Pode ficar 0,3 vezes 10 elevado a menos 1. Ou pode ficar 3 vezes 10 a menos 2, indicando que eu mandei duas casas. Lembrando sempre da regrinha, direita para esquerda eu aumento o número, esquerda para direita eu diminuo o número no meu expoente. Então a gente precisa entender como que a gente vai fazer para escrever um número na forma de notação científica, que é uma regra bem específica, porque eu, especificamente, eu exijo que as minhas respostas estejam em notação científica, porque fica mais fácil de ler. Tá? Tem uma regra específica. Isso aqui está tudo certo. São potências de 10 que estão corretas. Beleza? Mas eu preciso escrever esses números na forma de notação científica. Tem uma regrinha bem específica. Qual que é a regra? Para eu poder escrever um número na forma de notação científica, a ideia é o seguinte. O número que está multiplicando a potência de 10, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Certo? Então, o número que está multiplicando a potência de 10, certo? Então, ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, fazer de vermelho aqui, eu tenho x, que é o meu número, vezes 10 elevado a y. Beleza? Esse número x, ele tem que ser o quê? X tem que ser maior ou igual a 1 e deve ser sempre menor do que 10. Beleza? Ou seja, esse x só pode ser, ele tem que estar compreendido entre 1 e 9. Beleza? Então, ou seja, vamos pegar alguns exemplos aqui. Vamos pegar o número 352. Como que fica o número 352 na forma de potência de 10? Desculpa. Como que fica o número 352 na forma de potência de 10? Ele vai ficar como? 352 vezes 10 elevado a 0. Ele pode ficar 35,2 vezes 10 elevado a 1. Ou pode ficar 3,52 vezes 10 elevado ao quadrado. Beleza? Mas quando eu olho para esses números aqui, isso aqui, essa primeira forma, representa uma notação científica? Não. Por quê? Porque o número que está multiplicando a minha potência de 10 é maior do que 10. Certo? Essa segunda também não representa. E quando eu olho a última forma que eu escrevi, 3,52 vezes 10 elevado ao quadrado, sim, porque o número que está multiplicando a minha potência de 10 está compreendido entre 1 e 10. Ou seja, essa é a forma correta de se escrever um número na forma de notação científica. Para escrever um número na forma... É necessário que o número que esteja multiplicando a potência de 10 esteja compreendido entre 1 e 10. Ou seja, ele deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tá? Qualquer valor que seja menor do que 1 ou maior do que 10 não representa um número na forma de potência de 10. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, 0,36. Exemplo. Como que fica esse número na forma de notação científica? Então, ou seja, para ele ficar na forma de notação científica, ele não pode ser escrito dessa forma, 0,36 vezes 10 elevado a 0. Isso não é notação científica. Para ele ficar na forma de notação científica, ele tem que ser o quê? 3,6 vezes 10 elevado a menos 1. E isso representa uma notação científica. Se você pega, por exemplo, um número, sei lá,
35.200. Como que fica esse número na forma de notação científica? Você vai ter que andar com a vírgula até o número que vai multiplicar a potência de 10 ficar o quê? Entre 1 e 10. Então, ou seja, vou andar com a vírgula até aqui. Então, vai ficar 3,52 vezes 10 elevado a quanto? A 1, 2, 3, 4. A 4. Se eu pegar um número, por exemplo, 0,0045, como que fica esse número na forma de notação científica? Vai ficar 4,5 vezes 10 elevado a quanto? A menos 1, menos 2, menos 3. A menos 3. Então, escrever um número na forma de notação científica é simplesmente escrever um número que eu vou multiplicar por uma potência de 10. Mas esse número que multiplica pela potência de 10 deve estar compreendido entre quem? Entre 1 e 10. Beleza? Agora a gente tem um aqui que nós chamamos de operações matemáticas que envolvem a notação científica. Tá? Para a gente vai fazer isso muito dentro do nosso curso de física. A gente vai fazer isso muito dentro da física. Seja ela na parte de mecânica, eletricidade, magnetismo, independente de qual área da física a gente vai fazer. A gente vai usar muito esses números, fazer muitas operações que envolvem notação científica. Então, para isso, a gente precisa lembrar dessas operações que a gente já aprendeu, que você já aprendeu. Então, por exemplo, uma multiplicação. A gente vai sempre usar aquelas regrinhas de multiplicação de potência de mesma base. Então, vamos supor que eu tenho aqui 10 ao quadrado vezes 10 à terceira. Como que fica isso aqui? Para eu resolver isso aqui, o que eu faço? Eu conservo a base, 10, e somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Beleza? Se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 10 ao quadrado vezes 3 vezes 10 a menos 3. Como que fica isso aqui? Multiplico 2 vezes 3, 6. Conservo a base e somo os expoentes. 2 mais menos 3 vai ficar 2 menos 3, que é igual a quanto? A menos 1. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para a divisão. Como que eu faço a divisão? A divisão, o que eu vou fazer? Um exemplo, 10 elevado à quarta dividido por 10 elevado à terceira. Então, o que eu faço na divisão? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 4 menos 3, 1. Posso fazer, por exemplo, 8 vezes 10 ao quadrado dividido por 2 vezes 10 elevado à sexta. Então, o que eu vou fazer? 8 dividido por 2, 4. Conservo a base e subtraio os expoentes. 2 menos 6 dá quanto? Menos 4. Tá? Posso ter também a potenciação. A potenciação é quando eu tenho, por exemplo, isso aqui. 10 ao quadrado. E isso aqui tudo elevado ao quê? À terceira. Então, o que eu faço? Conservo a base, multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. Posso ter, por exemplo, 2 vezes 10 à sexta. E isso aqui tudo elevado à terceira, por exemplo. Então, o que eu faço? 2 ao cubo, 8. Conservo a base, multiplico os expoentes. 6 vezes 3, 18. Tá? Então, isso aqui eu estou dando exemplos rápidos para vocês entenderem. Qualquer coisa, vocês voltam à videoaula e faz alguns exercícios de exemplo para vocês entenderem melhor. A radiciação. A radiciação eu posso fazer raiz quadrada de, sei lá, 10 elevado à sexta. Então, o que eu faço? Eu conservo a base e divido o expoente pelo radical. Meu não é raiz quadrada? Então, 6 dividido por 2, 3. Posso ter, por exemplo, raiz cúbica de 8 vezes 10 à nona. Então, eu tenho raiz cúbica de 8 vezes 10 à nona. Então, o que eu vou fazer? Raiz cúbica de 8, 2. Conservo a base e divido o expoente pelo radical. 9 dividido por 3, 3. Beleza? E aqui a gente tem adição e subtração. A adição e subtração tem uma regrinha mais específica, tá? Na adição e na subtração, a regrinha diz o seguinte, que eu só posso somar ou subtrair números que envolvem potência de 10 se as potências de 10 forem iguais. Então, por exemplo, se eu tiver 2 vezes 10 ao quadrado mais
3 vezes 10 ao quadrado. Como que fica isso? Isso aqui vai ficar. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou somar o 2 com 3 e vou manter a minha própria potência de 10. Então 2 mais 3, 5, e mantém a minha potência de 10. 5 vezes 10 ao quadrado. A mesma coisa vale para a subtração. Se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 10 à terceira, vou fazer de outra cor, para ficar mais fácil, tá? Vou fazer de outra cor aqui para não misturar. Vou fazer de azul. Se eu tiver 3 vezes 10 à terceira menos 2 vezes 10 à terceira. Como que fica isso? Subtrai o 3 do 2, então 3 menos 2, 1. Conserva a base e o expoente, 10 à terceira. Agora a questão é o seguinte, se a minha adição e a minha subtração tiverem números diferentes no meu expoente, eu não posso fazer a operação. Eu só posso realizar essa operação se as minhas potências de 10 forem iguais. Se eu tiver, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui embaixo aqui, ó, 2,0 vezes 10 elevado à terceira mais 1,0 vezes 10 elevado ao quadrado. Eu não posso fazer essa operação. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar os meus expoentes iguais. Depois que eu deixar os meus expoentes iguais, aí sim eu faço a operação. E lembrando que o meu resultado deve ser sempre dado em notação científica. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar os expoentes iguais. Para eu deixar os expoentes iguais, ou eu faço esse 3 virar 2, ou eu faço esse 2 virar 3. Aí vai ficar a critério de vocês, tá? Tanto faz. A sua resposta no final tem que estar sempre em notação científica. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse 2 virar 3. Então o que eu vou fazer? Então primeira coisa, eu vou manter isso aqui. Então vai ficar 2,0 vezes 10 à terceira, mais, vou fazer isso aqui então virar 3. Para isso aqui virar 3, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar com a vírgula da direita para a esquerda. Lembra da regra? Quando eu ando com a vírgula da direita para a esquerda, eu aumento um número no meu expoente. Então, então isso aqui vai ficar 0,1 vezes 10 elevado à terceira. Agora sim eu posso efetuar. Então, 2 mais 0,1 dá 2,1 vezes 10 elevado à terceira. E eu ainda obtive a minha resposta em notação científica. Beleza? Posso fazer a mesma coisa para a subtração. Para a subtração, como é que eu vou fazer? Olha aqui, eu vou pegar um exemplo aqui. Vou fazer aqui em cima, aqui, ó. Vamos supor que eu tenho 3,0 vezes 10 elevado à quarta menos 2,0 vezes 10 elevado à terceira. Beleza? Eu posso efetuar isso aqui? Não. Por que eu não posso? Porque as minhas potências de 10 são diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar essas potências de 10 iguais. Como que eu deixo essas potências de 10 iguais? Eu ando com a minha vírgula. Beleza? Então, ou seja, ao invés de aumentar isso aqui, eu vou diminuir isso aqui, por exemplo. Certo? Então, para eu poder diminuir isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar com a vírgula da esquerda para a direita. Então, ou seja, isso aqui vai ficar igual a quanto? Ó, fazer de verde. Então, isso aqui vai ficar quanto? Se eu vou diminuir isso aqui, desculpa, eu vou diminuir isso aqui. Então, se eu vou diminuir isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula da esquerda para a direita. Quando eu ando com a vírgula da esquerda para a direita, eu diminuo o meu expoente. Então, isso aqui vai ficar 30 vezes 10 à terceira menos 2,0 vezes 10 à terceira. Agora eu posso efetuar, porque as minhas potências são iguais. Então, 30 menos 2 dá quanto? 28 vezes 10 à terceira. Só que eu caí num problema. Isso aqui não é notação científica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula até isso aqui ficar com notação científica. Então, eu tenho que andar uma casa. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? A 2,8 vezes 10 elevado à quarta. Certo? Então, ou seja, essas são as operações que envolvem a notação científica. Tá? E lembra dessas regrinhas. E para a gente finalizar essa videoaula, eu quero falar a respeito de ordens de grandeza.
que é um outro assunto muito importante dentro da física, porque normalmente nem sempre a gente está preocupado em ter um número exato. Às vezes eu quero somente um valor aproximado, entendeu? Então, quando eu estou preocupado com o valor aproximado de um determinado número muito grande ou um determinado número muito pequeno, significa dizer que eu posso escrever somente a ordem de grandeza. O que é essa ordem de grandeza? A ordem de grandeza é um determinado valor onde eu levo em consideração somente a minha potência de 10. Eu não estou preocupado, por exemplo, com o número em si. Tá? Então, um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero saber a ordem de grandeza, sei lá, eu tenho 35 mil lápis que estão enfileirados. Beleza? Tá? Mas eu não quero saber esses números, o valor exato desses números. Eu quero somente a ordem de grandeza desses números. Então, para eu poder escrever a ordem de grandeza desse número, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar em consideração somente a potência de 10 desse número. Então, ou seja, 35 mil, na forma de potência de notação científica, significa que é 3,5 vezes 10 elevado à quarta, número de casas que eu andei. Como eu não estou preocupado com o número exato, que é 3,5 vezes 10 elevado à quarta, eu quero somente um valor aproximado, então eu quero somente a ordem de grandeza desse número. Então, quando eu falo a ordem de grandeza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar em consideração a potência de 10, certo? Então eu digo o seguinte, que a ordem de grandeza do número de lápis que está enfileirado, eu faço o seguinte, ordem de grandeza é igual a 10 elevado à quinta, que é um valor mais aproximado. Ah, não, David, eu quero, por exemplo, eu quero saber a ordem de grandeza do número 1.200.000. 1.200.000. Qual que é a ordem de grandeza desse número? Para eu poder determinar a ordem de grandeza desse número, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever esse número na forma de notação científica. Então vai ser 1,2 vezes 10 elevado à sexta. Então a ordem de grandeza desse número significa dizer que eu não estou preocupado com o número inteiro, 1,2 vezes 10 à sexta, eu quero somente um valor aproximado. Então a ordem de grandeza desse número aqui é OG, que é 10 elevado à sexta. Certo? Então aqui, a ordem de grandeza do número 35 mil, 10 à quinta. E a ordem de grandeza do número 1.200.000, 10 à sexta. Se você olhar aqui, você vai notar o seguinte, que 35 mil equivale a 3,5 vezes 10 à quarta. Mas eu coloquei que a ordem de grandeza desse número é 10 à quinta. E aqui, o número 1,2 vezes 10 à sexta, a ordem de grandeza dele é 10 à sexta. Por que aqui eu aumentei um número na minha potência de 10 e aqui eu não aumentei? Por causa da regra. A ordem de grandeza, para eu poder escrever a ordem de grandeza de um determinado número, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar em consideração uma regrinha. Qual que é a regrinha? A regrinha é o seguinte. A ordem de grandeza de um determinado número é o seguinte, do número x vezes 10 elevado a y, vai ser o seguinte. Quando o número x, que multiplica a sua potência de 10, for menor que 3,2, a sua ordem de grandeza é a própria potência de 10. Quando o número x, que multiplicar a potência de 10, for maior que 3,2, que é a raiz de 10, eu aumento um número na minha potência de 10. Beleza? Então, ou seja, exemplo, vamos supor que eu tenho um número 6,6 vezes 10 elevado à sétima. Beleza? Qual que é a ordem de grandeza desse número? A ordem de grandeza desse número vai ser o seguinte, OG 10 elevado a 8. Por que é 10 elevado a 8? Porque 6,6 é maior que 3,2. Qual que é a ordem de grandeza do número, sei lá, 2,5 vezes 10 elevado à sexta? Então a ordem de grandeza dele vai ser o quê? OG, que é igual a 10 elevado à sexta. Por que eu vou manter a própria potência de 10? Porque 2,5 é menor que 3,2. Tá? Então essa é a regrinha que a gente usa para determinar a ordem de grandeza de um número. E aqui a gente finaliza a nossa aula sobre introdução cinemática escalar. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Tá?
Qualquer dúvida é só chamar, é só mandar. Belezinha? Então um abraço, fica com Deus e tchau. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.